Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maurício Pocopetes e mais uma vez estamos aqui para tratar então do CPC 13 para a gente falar aqui da nossa adoção inicial. E nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente sobre instrumentos financeiros e leasing, tá? Então aqui a gente vai ter uma série aí de vídeos especificamente falando sobre os temas, tá? Então aqui a gente já entra especificamente na parte dos registros contábeis, tá, pessoal? Então a gente vai ver aqui, ó, adoção inicial, instrumentos financeiros e leasing. Então esse aqui é o nosso ponto a partir de agora, né, para a gente finalizar este tema, que aqui nós temos mais tempo de vídeo, tá bom? Então aqui nós vamos tratar desses dois tópicos, leasing e instrumentos financeiros. Tá bom? Vale lembrar, pessoal, quero lembrá-los que, assim, eu estou gravando esta aula, estou gravando esse vídeo, e estou falando de uma norma que ela foi editada em 2008. Posteriormente, tá? Posteriormente, houve mudanças já nos instrumentos financeiros e no leasing. Tá? Mas como nós estamos falando da adoção inicial, eu estou falando de uma norma específica, essa norma ainda está em vigor. Então, evidentemente, eu estou mantendo aqui os procedimentos que foram, digamos assim, descritos na norma à época na qual ela foi editada, lá em 2008. Então, pessoal, eu estou mantendo isso. Não quero que ao ver esse vídeo você vai falar assim, puxa, o professor falou tudo errado, tal. Não, é que efetivamente, neste momento, o objetivo é tratar da norma em si, como ela foi publicada e como ela foi editada lá, ok? Então isso é importante para que você, de novo, não fale, puxa, eu estou vendo as aulas e está tudo errado. Não, não é. Eu estou falando à luz do CPC 13. Então isso é muito importante para que fique claro aí para você como nós estamos dando aí o tratamento, o entendimento para essa norma em si, tá bom? Então aqui nós vamos falar de instrumentos financeiros e leasing. E sem mais demoras, né? A gente vai falar aqui, digamos assim, dos itens que tem que ser ajustados. Tá? De novo, eu falei que nós vamos falar de instrumentos financeiros e leasing, depois vai ter a parte de equivalência patrimonial, vai ter outros tópicos que precisam ser tratados especificamente e nós vamos tratar e nós vamos falar aqui desses principais conforme é dado aí na norma, tá? Então o primeiro deles aqui nós vamos falar de instrumentos financeiros, pessoal. Bom, ó, então a entidade deve aplicar as regras de classificação e mensuração de instrumentos financeiros previstas na lei. Olha, aqui ele fala, ó, e no pronunciamento técnico CPC 38, tá? Opa, 38, 39 e 40. Então, pessoal, o 38, ele já foi revogado, agora é 48. Então, no momento que você está assistindo este vídeo aqui, é importante você saber que ele já foi revogado, mas estou dando o tratamento, como eu disse a vocês, conforme o CPC 13. Então, isso é bem importante, tá? Porque assim, hoje, depois nós vamos tratar especificamente desses tópicos, assim como leasing, assim como instrumentos financeiros, nós vamos tratar com as alterações, tá? Mas neste momento é importante você entender o que foi aplicado lá naquela época. E se você, por exemplo, não fez a adoção inicial e não alterou a classificação de instrumentos financeiros, de como era, então aqui você precisa primeiro entender como era e agora o que foi alterado, tá bom? Então vamos lá. Então, a entidade deve aplicar as regras de classificação e mensuração de instrumentos financeiros previstas na lei e no pronunciamento técnico CPC 38, 39 e 40, então hoje 48, instrumentos financeiros. Pode ver que ele trata de reconhecimento, mensuração e evidenciação, ó, na data da transação. Ele fala, exceto, então ele traz aqui as exceções, ó, para investimentos em participação societária avaliados pelo método de equivalência patrimonial ou pelo método do custo. Por que ele diz isso? Porque aqui nós estamos falando de um investimento que supostamente você está investindo em ações. Investimento em ações, dependendo da forma como você trata, pode ser um instrumento financeiro, mas quando ele está sujeito à equivalência patrimonial, então ele deixa de ser um instrumento financeiro. Tem uma norma específica para isso, que é o CPC 18. Tá? Depois, quanto aos descritos no itens 16 a 18, então a gente vai ver depois esses itens aí. E aqui embaixo ele fala se essa classificação já estiver sendo adotada por entidade reguladora. Por exemplo, para atendimento às normas do Banco Central e da SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados. Então,
se você vai fazer a adoção inicial, aqui são exceções, tá, pessoal? Então, exceções específicas de equivalência patrimonial, exceções específicas de itens que ele vai tratar aqui um pouquinho mais para frente, e também se você tem algum procedimento que você use, mas que tem norma de entidade reguladora específica, tá? Que é o caso aí, por exemplo, do Banco Central, enfim, esses órgãos que regulam determinadas entidades, ok? Depois, ó, a classificação de determinado instrumento financeiro em determinada categoria deve ser feita no momento original do seu registro. Então isso aqui já continua. Nós vamos ver as classificações. Nós temos basicamente 3 classificações para esses instrumentos financeiros. E mesmo com a norma revisada, mesmo no CPC 48, isso aqui continua. Ou seja, eu tenho as classificações e a designação, como a gente fala, né? Eu vou designar o instrumento financeiro para o item A, B ou C. Isso vai ser feito no momento inicial do seu registro. Não é posterior, é no momento inicial. Ali eu vou identificar qual é a minha intenção com esse instrumento financeiro e vou efetivamente fazer o meu registro a partir das classificações que as normas permitem que eu faça, ok? Ó, na aplicação inicial da lei é permitido à entidade classificar os instrumentos financeiros na data da transição. Então perceba que antes de você ter a norma, e a gente aprende isso na graduação, eu que sou uma pessoa que fiz a faculdade e trabalhei muito tempo antes da aplicação das normas, tá? Eu sempre aprendi que a aplicação financeira estava lá, né? Você tinha no seu balanço, você tem lá caixa, bancos, aplicação financeira. Então isso é o que a gente, pelo menos o que eu aprendi. Com a norma aqui, essa aplicação financeira, ela é um instrumento financeiro, isso é só um exemplo, tá? E ele pode ser classificado no longo prazo, né? E aí você pode ter duas classificações, ele pode estar classificado no circulante, mas não lá no caixa equivalentes de caixa. Então, enfim, ele vai ser enquadrado, né, e registrado contabilmente em função dessa determinação ou dessa classificação, dessa designação que eu vou dar a partir desse momento inicial. Então é importante isso aqui, tá, pessoal? Ó, ele diz aqui, ó, na aplicação da lei é permitido, tá? Por que ele diz aqui é permitido? Porque antes da lei não se fazia essa classificação. Antes da lei simplesmente todos eram classificados aí como aplicação financeira no circulante e acabou, tá? Agora é um pouquinho diferente. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Porque a gente tem instrumentos financeiros, contas a receber, contas a pagar, nós temos empréstimos, financiamentos, então a gente tem diversos tipos de instrumentos financeiros, simples, complexos, né? Então a gente vai tratar disso no entendimento de cada uma dessas normas, e aí evidentemente com a norma já atualizada, né? Muito bem, então, seguindo, ó, instrumentos financeiros. Então pode ver que aqui ele fala, ó, a classificação. Ó. Ele fala, o primeiro deles é classificados como disponíveis para venda. Tá? A diferença entre o valor contábil e o valor justo na data da transição deve ser lançada na conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Então, aqui, pessoal, uma coisa importante, eu não vou entrar no detalhe aqui das classificações, tá? Porque isso demanda muito tempo para a explicação e o objetivo aqui não é exatamente esse, o objetivo é falar do procedimento contábil que a gente tem que adotar. Então, isso vai ser tratado na norma específica quando a gente for falar, a gente vai entender melhor esse conhecimento, esse procedimento. Mas se eu tenho essa classificação inicial, que ele fala aqui, ó, como disponível para venda, a diferença entre o valor contábil e o valor justo, ou seja, o valor contábil que você tem daquele investimento, daquele instrumento financeiro, e o valor justo dele naquela data de transição, essa diferença ele vai entrar na conta de avaliação patrimonial lá no patrimônio líquido. Essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela vai estar lá dentro do PL e ela vai contemplar ali todos os ajustes que a gente fizer, ok? Depois, ó, instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, tá, pessoal? Então pode ver que aqui a gente tem outra classificação e aqui ele fala também, ó, de custo amortizado. Tá? Deixa eu ver no próximo slide aqui, ó. Aqui, bom, pode ver que ele dá essas três categorias aqui, basicamente, né? Depois nós vamos falar das outras. Ó, instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Essa diferença será registrada na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então veja que aqui eu tenho uma conta de avaliação patrimonial, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma conta específica de avaliação patrimonial e aqui eu vou lançar em LPA, tá? Então
o valor justo por meio do resultado, vai para a LPA. E faz todo sentido, pessoal, porque se eu tenho disponível para venda, significa que aquilo ainda não se realizou. Se ele é valor justo por meio do resultado, porque supostamente o efeito dele vai ser no resultado do exercício. Então ele tem que ir para lucros ou prejuízos acumulados. E por último ele fala aqui, ó, instrumentos classificados pelo custo amortizado, normalmente os passivos, se houver diferença entre o valor registrado e o novo valor calculado, deverá ser o ajuste registrado também na conta de lucros ou prejuízos acumulados. De novo, aqui também a gente tem o mesmo procedimento. Uma vez que você tem ali esse ajuste, né? Você tem o custo amortizado. Se houver diferença, o efeito disso ele vai para o resultado. Então, como você está fazendo um balanço inicial na data de transição, o efeito dele supostamente é de períodos anteriores e que deveria ter afetado o resultado. Por isso, ele é registrado no PL, claro, dentro da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Ok? Depois, ó, para cada instrumento financeiro relevante, importante, relevante, classificado na categoria de mensurado ao valor justo por meio do resultado, ou disponível para venda no momento da transição, a entidade deve. Então, primeiro, ó, eu vou classificar aqui como mensurado por meio do valor justo por meio do resultado ou disponível para venda. Então, uma dessas duas classificações aqui. O que eu vou fazer? Ó, mensurar os ativos e passivos financeiros nas demonstrações contábeis, considerando a nova classificação. Ou seja, nós vamos entender o que é essa classificação e aí vou fazer a adoção inicial. Tá bom, o que eu vou fazer? Eu tenho instrumento financeiro. Eles estão classificados como valor justo por meio do resultado? Eles estão classificados como disponível para venda? Então, esses dois tipos de investimento eu vou ter que fazer a classificação. E se houver diferença, né, eu vou... porque assim, eu vou ter que considerar, como ele fala aqui, ó, pessoal, ó, mensurar os ativos e passivos nas demonstrações considerando a nova classificação. Então, aquilo que eu colocar na minha demonstração já é considerando essa nova classificação. Nós vamos entender isso mais para frente, tá? E por último aqui, ele fala bem, divulgar o valor pelo qual esses instrumentos estavam anteriormente registrados. Então, esse anteriormente registrados, pessoal, isso aqui é importante para fins de comparação, para eu saber qual é o valor lá atrás, antes da aplicação da norma, o valor depois da aplicação da norma, para eu saber o efeito, o quanto isso impactou o meu resultado, o quanto isso impactou a minha demonstração contábil, tá? Então isso é importante. Ó, é permitido à entidade aplicar contabilidade de operações de RED na data da transição, desde que... Então aqui nós falamos de um procedimento que é bem complexo, a gente vai falar dele mais para frente, tá? Que é a chamada contabilidade de RED, tá? O RED Accounting. O nome a gente costuma falar RED Accounting, tá? Ó, as condições que permitam a aplicação desse conceito sejam atendidas. Então, por que ele fala isso? Porque tem uma questão de documentação, tem uma questão de efetividade. Eu tenho que ir de 80% a 125%, se eu não me engano. Então, tem um cálculo para isso. Precisa ter documentos comprobatórios dessa operação. Precisa ter uma série de detalhes. Isso nós vamos falar posteriormente, quando a gente falar especificamente de instrumentos financeiros, porque isso aqui é bem complexo, a gente vai ter provavelmente um tema só para falar disso, tá? E depois ele fala aqui, ó, a documentação necessária para a aplicação do conceito de contabilidade de operações de RED esteja completada até a data da primeira demonstração contábil anual, de acordo com a lei. É o que eu falei, é a documentação, né? A gente precisa ter a documentação contábil específica para ser feita. Então, fechando aqui instrumentos financeiros, o que nós temos? Eu vou classificar os meus instrumentos financeiros em 3 categorias, né? Custo amortizado, valor justo por meio do resultado e disponível para venda. É que na verdade a gente também tem, na verdade é assim, a gente usa disponível para negociação, disponível para venda e mantido até o vencimento. Essas 3 classificações, na verdade, elas se encaixam aqui em valor mantido pelo valor justo, né, com efeito no resultado, e tem o custo amortizado, tá? Enfim, esses valores, pessoal, e o outro dá o efeito no PL, em vez de ir para o resultado, ele dá o efeito no PL, né? Então, esses valores, para fins de instrumentos financeiros, eu preciso primeiro entender esse conceito, como eu disse, nós vamos aprender isso mais para frente, e aí verificar os meus instrumentos financeiros, quanto eu tinha,
classificá-los e essa classificação específica aplicar esses novos valores e demonstrar, vou colocar, né, divulgar, vou falar assim, melhor, divulgar nas notas explicativas o quanto eu tinha antes e o quanto eu tenho hoje, né, o quanto efetivamente a gente precisa considerar aí para que a gente possa, digamos, demonstrar para o terceiro, né, demonstrar para quem está analisando nosso balanço qual foi o efeito desses instrumentos financeiros. Tá bom, pessoal? Muito bem. Eu vou deixar para o próximo tópico para a gente falar especificamente de leasing, tá? Para que essa aula não fique tão extensa, para que a gente não fique tão, digamos, muito tempo no vídeo, porque o leasing também é um item que demora um pouquinho e há uma mudança bastante grande para o leasing, tá? Pelo menos nesse momento de adoção inicial, tá? Como eu disse, em 2019 já teve uma alteração considerável também para o leasing, mas é importante você entender esse momento de transição para entender depois a nova alteração que houve. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Agradeço. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.